Olá, bem-vindos ao canal do Zema. Nosso vídeo de hoje vai falar um pouco sobre lógica, especificamente a lógica proposicional. Esse vídeo vai falar um pouco da parte teórica da lógica proposicional. Faremos vídeos posteriormente de mais detalhes de lógicas, outros tipos de lógica, tabelas periódicas, tabelas verdades, entre outras coisas mais. Vamos lá. Lógica proposicional, é importante saber a definição do que é uma proposição, né? Então, proposição é uma frase declarativa que pode ser afirmativa ou negativa, lembrando que essa frase tem que ser estruturada, sendo possível classificá-la também verdadeira ou falsa, e não as duas, verdadeira e falsa. Não pode ser uma frase interrogativa, não pode ser uma frase exclamativa, também não pode ser uma frase imperativa e aberta. Por exemplo, x mais 2 igual a 5. Não é uma proposição, assim como x maior que 10 também não é uma proposição, porque é uma sentença, é uma frase aberta. Alguns símbolos importantes na lógica proposicional, né? O símbolo de não, pode ser esse símbolo que parece um 7, ou esse tiozinho aqui da palavra não, né? É um modificador, tem o sentido, tem a função de negação. Por exemplo, se o P for verdadeiro, o não P é falso. E vice-versa, se o P for falso, o não P é verdadeiro. Conectivo E é fácil de lembrar porque ele lembra lá o acento você, o acento do você, o acento caracterizado em cima do E, né? É um conectivo E, uma conjunção. P e Q vai ser verdadeiro somente se o P for verdade e se o Q for verdade também. O conectivo OU, o E é assim, o OU é assim, como se fosse um V. Conectivo ou inclusivo, é uma disjunção inclusiva. P ou Q, só tem uma condição dele não ser verdade, ou seja, só tem uma condição de ser falso, quando for FF. Portanto, para que seja verdade, nós temos que evitar o FF, falso, falso. O conectivo ou exclusivo, ele tem um detalhe. Ele só permite que seja verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro para que seja uma verdade. Ele não caracteriza, não pode ser falso e falso, verdadeiro e verdadeiro. Porque na condição falso e falso, verdade e verdade, ele é falso, né? Então é uma disjunção exclusiva. O conectivo C, então, que é uma setinha, C, então, é uma setinha no sentido da direita, né? Ele é chamado de condicional. P, então, que só tem uma situação, só tem uma condição disso se tornar falso, se for verdadeiramente falso. Portanto, para que seja uma verdade, não pode ser, portanto, está aí cortado, né? Não pode ser VF, não pode ser verdadeiramente falso, para que seja verdade, né? O C e somente C é muito similar ao C então. Então, é o C então na ida e é o C então na volta. Então, se for verdadeiramente falso na ida ou for falsamente verdadeiro, ou seja, verdadeiramente falso na volta, então ele é considerado falso. Então essas são as duas condições que não podem acontecer para que o nosso resultado final no conectivo C e somente C torne-se verdadeiro, ok? 3 princípios importantes do pensamento lógico. Princípio da identidade. Se uma informação, se uma premissa, se uma frase for verdadeira, então ela é verdadeira mesmo. Se ela for falsa, ela é falsa mesmo. Isso é uma identidade, né? Então você tem que considerar isso. Não permite, por exemplo, não existe mais ou menos verdade, mais ou menos falso. Em lógica, isso não tem sentido. Segundo princípio, terceiro excluído. Se você tem uma condição, ela é falsa ou ela é verdadeira. Não existe uma terceira possibilidade. Então a terceira condição, ela é excluída. Então não existe um terceiro fator. Ou é falso ou é verdadeiro. O terceiro princípio é não contradição. Ou seja, não pode ser verdadeiro e falso simultaneamente. Não existe essa possibilidade em lógica de você ter uma condição verdadeiro e falso simultaneamente. Aqui nós temos também 3 tipos de questões que costumam acontecer, que costumam cair em concurso. São questões dessa característica. A primeira, muitas frases são fornecidas, são dadas para que nós possamos concluir. Pede-se para tirar uma conclusão de todas essas frases aí. Lembrando que são frases pressupostas verdadeiras, sempre, né?
Uma frase é dada e você pede-se uma frase equivalente. Então esse é um segundo tipo de questão que cai em concurso. Terceiro tipo de questão, uma frase dada, pede-se a negação dela. Faremos vídeos característicos de cada situação. Situação 1 do tipo de questão, situação 2 outro tipo de questão, situação 3. Proposição simples. O que vem a ser uma proposição simples? É aquela proposição que não vai estar ligada com um conectivo. Não tem um conectivo ou, não tem um conectivo sem então, ou seja, ela está sozinha. Uma informação, lembrando que nós podemos sempre sintetizar a nossa informação. Então aqui o P, por exemplo, está representando uma frase total. Então o P é verdade. Então isso é uma proposição simples. O que? Pode ser uma verdade, pode ser uma falsidade, mas é uma proposição simples. Proposição composta, ela vai ter um conectivo sempre, tem conectivo P e que neste caso só tem uma condição de dar verdade. Quando? Quando o P for verdade e o que também for verdade. Portanto, se eu tiver o P verdade e o que verdade, eu vou ter no resultado final verdade. P e que só vai ser verdade se for verdade no P e verdade no que. Somente nessa situação, o restante tudo falso. O conectivo O, P ou que, vai ter 3 condições de serem verdade. Se for verdade, 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 falso ou falso e verdade. Só vai ter uma condição de não ser verdade, quando for falso e falso. Nós já vimos na tabela resumo. Então, se eu tenho P ou que, vai ser verdade sempre. Quando? Quando for verdade, verdade. Quando for verdade e falso. Ou quando for falso e verdade. Se tiver uma verdade no conectivo ou, sai verdade. Conectivo se então, só vai ser falso se for verdadeiramente falso. Aí é falso. Caso contrário, nós temos 3 situações que tornam verdadeira o conectivo se então. P, se então, P, se então, que. Ou seja, você vai ter 3 condições para ser verdade. Verdade, verdade, falso e falso, falso e verdade. Somente se for verdadeiramente no primeiro e falsamente no segundo. VF nessa ordem, você vai ter falso. Um conectivo muito importante, o se então, muito cobrado em concurso. É importante que tenhamos um domínio pleno dele. O se e somente se é similar ao se então. É o se então na ida e o se então na volta. Então quando que vai ser verdade? Tem 2 condições. Falso e falso, verdade e verdade. Porque se for verdade e falso na ida, é falso. Se for verdade e falso na volta, também é falso. Ou seja, se for verdadeiramente falso ou falsamente verdadeiro, é falso. Só tem 2 condições de ser verdade no se e somente se. Se for os 2 falsos, aí é verdade. Ou se for os 2 verdade, aí é verdade também. Ok? Então aqui está um resumo, é uma aula introdutória da lógica proposicional. Espero que vocês tenham gostado e aguarde os próximos vídeos de tabela verdade e outros assuntos relacionados à lógica proposicional e outros assuntos também de lógica, sempre cobrado em concurso. Dá o seu joinha se você gostou, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito e acompanhe nossos vídeos no nosso canal. Participe conosco aí dessa jornada junto com vocês, preparando-os para concurso. Um abraço, muita paz, felicidade a todos.